Vamos abrir a Bíblia neste momento, na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 22. Estaremos meditando na palavra do Senhor nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do primeiro versículo. Aleluia. Os nossos visitantes que se encontram nesta noite, sejam bem-vindos à casa do Pai. Que Deus abençoe a sua vida. E a todos os irmãos que são desta família formosa, que Deus continue abençoando vocês e fortalecendo. Amém? Vocês encontraram? Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, nos diz assim, a palavra do Senhor. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moreá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela aos seus jumentos, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Mediante a direção que o Senhor me deu a respeito desta guerra, deste propósito que nós encontramos, de jejum que nós estamos, porque não é fácil. Hoje a atualidade quer dizer para nós que não precisa mais desses sacrifícios de jejum e oração, porque o Senhor Jesus já pagou o preço, e quem quiser pagar preço em prol da igreja é o pastor e a pastora, porque eles são responsáveis pelo rebanho. E eu quero trazer uma palavra de esclarecimento a cada um dos nossos corações, que salvação é individual. O pastor, a pastora, o ministro, a ministra, o bispo, e quem seja, os nomes que são intitulados, ele é levantado da parte de Deus para estar instruindo e conduzindo o rebanho no caminho da salvação, conduzindo a igreja ao caminho da salvação. Agora cabe a cada um de nós ouvirmos as orientações que a palavra de Deus vem até nós, para que possamos estar neste caminho para alcançarmos a salvação. E mediante este propósito que nós estamos de jejum, de 30 dias de jejum e oração, nessas vigílias também missionárias, que tivemos, a primeira aqui na igreja, a segunda foi no monte, e agora a terceira será sexta-feira próxima, dia 17, aqui na igreja, a vigília missionária. O Senhor me levou a esta passagem, e eu quero trazer uma mensagem dentro de um tema, Deus proverá. Mas para que este Deus que provê, este Deus que responde, este Deus que traz respostas e sinais, para que Ele possa prover para cada um de nós, há um sacrifício, há um preço a ser pago, há uma renúncia. E agora nós vamos aprender com a passagem muito conhecida de Abraão, mas para entendermos um pouco do que o Senhor pedira no capítulo 22 de Abraão, nós vamos para o capítulo 12, quando o Senhor entrega a Abraão uma promessa do filho, porque Abraão não tinha filho e já era dado em idades, ele e a sua esposa Sara. E havia uma promessa da parte de Deus muito linda sobre a vida de Abraão. E naquela época, para deixar um legado, eu vi aqui o Wesley falando sobre crescer e multiplicar. Então, naquela época, era dado a ter muitos filhos, para que deixasse aos seus filhos, para que continuasse a geração dentro da promessa da parte de Deus. Só que Abraão não tinha filhos, devido à sua esposa Sara, era estéril e já avançada em idade. E aí no capítulo 12, o Senhor traz uma promessa para Abraão, para que ele saísse do meio da parentela dele,
do meio do povo dele, do meio da zona de conforto, porque tinha uma promessa da parte de Deus para que viesse a ser gerada e cumprida na vida de Abraão, só que era necessário sair do meio da parentela, do meio do seu povo, para que o Senhor viesse a revelar a ele a promessa vinda da parte de Deus. Quem sabe o próprio Abraão, motivado de esperança, já pensou, vai ser o filho da promessa, para que possa deixar aqui a minha herança, porque Abraão era um homem rico, tinha bens, tinha criados e criadas, trabalhadores, era um homem bem visto, em posição, e a Bíblia quando pede para ele sair, do meio da sua parentela e ir para um lugar que ainda Deus ia o mostrar, ia o apresentar a ele, dentro deste ato de obediência, nós vimos Abraão tomando uma decisão precipitada. Ele pega a promessa da parte de Deus e compartilha com seu sobrinho Ló. Eu vejo os versículos sendo ressaltados, uma promessa sendo direcionada para Abraão e a sua casa, quer dizer, Abraão e a sua esposa. Mas nós vimos aqui Abraão tomando a decisão de levar consigo o seu sobrinho Ló. E aí eles tomam a decisão e vai seguindo um caminho, vai seguindo a direção que ainda o Senhor ia orientá-los, mostrá-los aonde seria o lugar da promessa, aonde seria o lugar que Deus tinha para poder honrar Abraão. A Bíblia nos fala que quando eles alcançam a terra, e ali eles começam a procriar, a constituir as suas histórias. Abraão era munido de bens, Ló também era munido de bens. E lá na frente vai nos ressaltar que os trabalhadores de ambos, os seus pastores, eles têm um atrito, porque não estava tendo espaço mais para o seu gado, para o seu rebanho, porque era grande, estavam procriando. E não estava dando muito certo. Abraão, ele vê a necessidade de tomar a decisão, de conversar com seu primo Ló e dizer a ele, olha, é necessário nós caminhar cada um para um caminho, sendo que Deus outrora já tinha dado orientação para Abraão. E mediante a proposta ainda, Abraão dá a Ló a oportunidade de escolher qual terra que ele queria habitar com a sua família, com seus bens e com os seus trabalhadores. A Bíblia nos fala que Ló escolhe as campinas verdejantes, o que era agradável aos seus olhos. Ele não ia escolher ali uma terra deserta, uma árida, porque a promessa estava sobre a vida, era de Abraão. Então, dentro do que era o improvável, que Deus ia operar o milagre da parte de Deus. A Bíblia nos fala que houve a separação de Abraão e Ló. Houve a separação deles. E lá na frente nós vamos ler a história que o Senhor se revela a Abraão, levando a promessa que Deus ia constituir ele pai das nações, que Deus ia levantar ele para ser referência sobre todo aquele lugar, porque havia uma promessa da parte de Deus. O que eu quero trazer nesta noite, mediante esta situação que aconteceu, há uma promessa da parte do Senhor sobre a tua vida, há uma promessa da parte do Senhor sobre a tua casa, há uma promessa da parte do Senhor sobre você pessoalmente, o seu ministério. Há uma promessa constituída que Deus vai estar sobre a tua vida, te sustentando, te honrando e suprindo a tua necessidade. Mas essa promessa é direcionada para você. Essa promessa é constituída para a sua vida. Às vezes nós queremos dizer, meu Deus, o Senhor vai de encontro àquela família, àquela situação, àquela minha filha, aquele meu filho. O meu esposo não está errado em você estar intercedendo, aconselhando e dizendo, mas eu digo para você que a promessa da salvação é única, é para você. Não tem como eu pegar na mão das minhas filhas e quando a trombeta soar eu dizer, suba eu e a minha casa, meu esposo e as minhas filhas. Esse seria o desejo do meu coração,
porque tem uma promessa sobre a minha vida. Mas o Senhor está dizendo para cada um de nós, a promessa que foi liberada para você, o Senhor quer trabalhar individualmente para a sua vida, para que essa promessa venha a ser cumprida e executada. Não adianta queremos compartilhar, porque vai ser interrompido o processo, vai ser interrompido o agir de Deus, haverá contendas e divisões. É necessário abrirmos a mente e aceitarmos o que Deus tem para cada um de nós. O Deus que se revela a Abraão é um Deus que tem uma promessa viva, fiel e verdadeira. Aqui nós vemos Abraão dentro de um ato de precipitação, mas lá na frente o Senhor ajustando a sua história. A partir de então, à frente, o Senhor começa a trabalhar com a história de Abraão mediante uma grande promessa constituída sobre a vida daquele homem. Lá na frente, Abraão sente uma necessidade de ter filhos, para deixar o legado, constituir família, alargar as tendas. E lá na frente dos capítulos ele fala assim sobre Abimeleque, que quem sabe o Senhor poderia dar um dos seus filhos para ser um dos seus filhos, deixando o seu legado. Aí o Senhor lança uma palavra direcionada, promessa da parte de Deus sobre Abraão, dizendo, não é da linhagem de Abimeleque, dos filhos de Abimeleque, mas sim sairá o teu filho do fruto do ventre da tua esposa. Mas naquela época Abraão cocheou em dois pensamentos, porque ele analisava o fator da idade, não o fator do Deus que promete e que quebra todo o fator humano, toda a regra, todo e qualquer tabu. O Deus que move dentro de uma promessa, ele confunde a medicina, a ótica humana, os desígnios e os preceitos humanos. Lá na frente o Senhor se revela a Abraão, dentro do anseio da sua alma, constituído de bens. Um homem já conhecido dentro da sua posição, e um homem temente, com comunhão com Deus. Mas o Senhor se revela a ele, levando a ele a promessa de um filho. A Bíblia nos fala que ele sorri, quando o Senhor se revela a ele na tenda, que o Senhor daria a ele um filho, e era para pôr o nome dele Isaque. A Bíblia nos fala que ele sorri. Alguns historiadores nos expressam que esse sorriso ele pode ter duas vertentes: o sorriso de alegria e o sorriso da incredulidade pela atual circunstância que ele estava vivendo, olhando para a sua idade. Mediante o conhecimento da promessa, Sara, ela vai e faz uma proposta ao seu esposo, para dar a ela as condições de tomar uma decisão. Naquela época era normal ter as concubinas, as escravas, e algumas versões nos falam. E nós tínhamos a Agar, que destaca o nome dela. E Sara vem até Abraão e faz-lhe a proposta, para que a promessa de Deus se cumpra, porque eu já sou avançada em idade, não tem como essa promessa se cumprir, então fica com a minha escrava, com a minha criada, com a minha ajudadora Agar, que ela está do meu lado, é da minha confiança, deita com ela, e assim haverá de cumprir a promessa de Deus. Tem algumas versões bíblicas que nos falam assim: Abraão pega toda a responsabilidade e coloca nas mãos de Sara, dizendo, seja assim conforme você está dizendo. Ele não pegou aquela responsabilidade para ele, ele colocou nas mãos de Sara. E a história nos conta que Agar, a concubina de Sara, ela deita com Abraão, para cumprir uma promessa da parte de Deus, e ela engravida. E ela tendo aí, no momento ainda da gravidez, o coração de Sara se enche de revolta, de ciúme, de indiferença, porque ela começa a ver Agar, a sua barriguinha crescendo, e sendo destacada no meio do arraial, no meio da comunidade, porque ela estava gerando um filho de Abraão. Mas não era o filho da promessa, era o filho dentro de uma precipitação,
Porque há a promessa, a vontade de Deus a permissiva e a vontade de Deus ativa. E nesta hora a vontade de Deus permissiva estava acontecendo sobre a vida daquela situação de Sara e Abraão. Nesta noite eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, mediante o propósito que nós estamos fazendo, que às vezes você está orando, às vezes você está buscando, e você não está encontrando a resposta e a definição, dentro de uma resposta, de uma solução, de uma clareza, de uma luz no fim do túnel. O Senhor está dizendo para cada um de nós, a promessa que o Senhor lançou para mim e para você, ela vai se cumprir, mas é dentro do tempo de Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, dentro de uma palavra que Ele lançou para a minha vida e para a sua vida. Mas não podemos tomar decisões precipitadas e atalhos, achar que Deus vai consentir, dentro de uma atitude que eu tive com o meu coração mais puro, para poder mover e promover algo que ainda não era tempo da parte de Deus. E às vezes questionamos, e às vezes queremos que Deus responda. E o Senhor está dizendo para nós hoje, a promessa que Deus falou para Abraão, que seria gerado dentro do ventre da sua esposa, o filho da promessa vindo da parte de Deus. Mas aí colocamos dificuldades para Deus, colocamos limitações para Deus, colocamos Ele dentro de uma caixinha e dizendo, mas isso aqui é muito grande, não dá. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que forçar a barra para que aconteça a provisão da parte de Deus. E eu quero revelar para você hoje, qual este processo que nós estamos nesta campanha dos 30 dias de jejum. Estamos nesta campanha também das quintas-feiras, deste trabalho dentro de uma direção da parte do Senhor. E ao findar dele nós temos tido esse corredor de oração. Mulheres que estão aqui orando, apresentando a Deus a vida de vocês. Eu quero dizer que mediante a sua busca e a sua entrega, o Senhor vai te responder. O Senhor vai atender o seu clamor. Mas é mediante de um ato de obediência. Daquela situação que o Senhor já te mostrou, esse caminho não é. Não pegue esse atalho, ouça a voz da direção vinda da parte de Deus, atenda o que o Senhor está dizendo, conduzindo. Não tome decisões por conta sua, porque lá na frente haverá consequências, lá na frente haverá cobrança da parte de Deus. O Senhor pode até permitir, na linguagem popular, dar a corda, mas lá na frente, quando Ele puxar a corda, vai doer. Então é melhor estarmos dentro do ato da obediência, daquilo que o Senhor tem pedido a você, para que você atenda e ouça e reflita e medita. Mas eu estou ansioso, não aconteceu, os anos estão passando, eu não vejo sinais. Mas o Senhor está dizendo para você, fique na posição que o Senhor te chamou, não precipita não pegue o atalho, não dá um jeitinho para Deus, porque Ele não precisa de jeitinho nenhum. Ele é santo, todo poderoso, Ele é o Deus que move e promove, Ele é o Deus que dá vida e tira a vida. O Deus da provisão está aqui hoje, e Ele quer nos ensinar o ato da obediência para que haja provisão vindo da parte de Deus. Às vezes nós queremos a provisão da parte de Deus dentro de meia dúzia de palavras. 3 horas de jejum, um coração questionador, uma língua murmurando, uma mente causando tantos conflitos. E às vezes queremos, e por que Deus não me responde? O Senhor está te respondendo hoje. O Senhor está falando com você hoje aqui. Aleluia. Sabe qual é um dos agravantes grandes que nós perdemos a bênção? Que às vezes a gente está ali orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está sendo assim o master, super,
Não, eu olho, não, eu estou bem para dentro de mim, estou muito bem, estou santo, estou serva, estou servo. Meu Deus, manda o carro de fogo que eu vou subir a glória agora, porque é tanta glória aqui na minha vida que nem a morte pode me abraçar. Eu vou subir no carro de fogo. Sabe qual é o problema? Que nós nos exaltamos tanto e achamos que nós temos tanto Deus e tomamos decisões, que achamos que Deus está naquela decisão. E o Senhor está te pondo em prova para ser servo e você não está entendendo. Porque é lhe pedido algo para fazer e você não faz. Porque eu penso assim. Porque eu não concordo desse jeito. Mas foi vindo de quem a direção? E aí eu tomo a minha decisão. Não, mas eu oro, eu jejuo. Pode orar, pode jejuar, pode clamar. Pode fazer de 24 horas de jejum, de clamor. Mas se não tem obediência, em vão é o teu sacrifício. Em vão é o teu sacrifício. Pode orar, pode jejuar, pode clamar, pode pedir para Deus descer fogo do céu. Mas se não tem obediência a Deus, a voz que está sendo direcionada, a voz do líder, da líder que está sendo conduzido, não adianta, está pegando atalho, está atrasando a tua bênção, está atrasando a tua promessa, com as tuas próprias mãos. E o Senhor está nos falando conosco aqui nesta noite. Eu estou tão dada a ser serva hoje que aqui, ó, nem esboço tem. É Deus quebrando o vaso aqui hoje. Carashidareia, subranaia, aleluia. Quando o Senhor dá a direção, debaixo de uma promessa, que haveria de ter um filho, que ia saciar o desejo do coração de Abraão, o Senhor estava dizendo: meu filho, eu tenho cuidado de ti, eu te tirei do meio da sua zona de conforto, do meio da sua parentela, tenho te dado sinais, o cuidado da provisão, então essa promessa vai se cumprir no meu tempo. Espera, calma. Ah, velhice, não tem velhice. Ah, minha esposa, não tem problema. Eu sou Deus que faço ser fértil, aonde não é para ter fertilidade. Olha para a minha voz, atenda a minha voz. Mas aí houve a permissão dentro de uma atitude. Agar gera o filho, nasce Ismael. A Bíblia nos fala que com certeza alegrou muito o coração de Abraão. E ele pensara que Ismael, pronto, a promessa estava cumprida. Era ele, o filho da promessa, constituído. Agora o meu legado vai prosseguir. Agora a promessa de Deus vai acontecer. A Bíblia vai nos contar mais na frente, dentro do que os historiadores nos falam, que Ismael tinha aproximadamente entre 10 e 12 anos. O Senhor leva a promessa genuína da parte de Deus sobre a vida de Abraão novamente. Olha, se vocês for analisar a profundidade, a misericórdia de Deus, porque Deus não falou só uma vez sobre essa promessa com Abraão, e ele colocou situações para Deus, e mais uma vez, Deus levanta homens que naquela época foram colocados como anjos da parte de Deus, vai até Abraão, vai até a tenda, é recebido, é alimentado, é saciado a eles, e pergunta assim: onde está Sara, tua esposa? Está ali, na tenda, quietinha. E aí Deus usa aqueles homens enviados, e mais uma vez, cumpre a promessa vinda da parte de Deus, que haveria de Sara gerar o filho da promessa. Gerar o filho da promessa, dentro do que o Senhor já tinha prometido. A Bíblia nos expressa que Sara sorri. Há uma indagação também a respeito disso, sobre o seu sorriso, de alegria ou de questionamento. Algumas versões bíblicas nos dizem assim: Senhor, mas eu já sou avançada de idade.
Sara tinha 90 anos, quando o Senhor direcionou a ela a promessa, que ela geraria no seu ventre o filho da promessa, constituído da parte de Deus. O improvável sobre a vida de Sara e o improvável sobre a vida de Abraão, com 100 anos de idade, foi cumprido, porque tudo ao tempo de Deus se dará sobre as nossas vidas. Aconteceu. A Bíblia fala que quando esses homens falam daqui 1 ano, você vai pegar nos teus braços o filho da promessa, vai chamar Isaac. O Senhor prometeu, independente da sua idade, independente da sua posição, o Senhor prometeu e Ele vai dar. Foi constituído. Sara gerou um filho chamado Isaac. Foi alegria. Aquela criança veio ao mundo com tanta alegria e prazer que aproximadamente com 3 anos, quando aquela criança foi ser desmamada, fez-se uma festa, um banquete para poder alegrar, porque aquela criança foi desmamada. Mas mediante este evento, houve uma rivalidade, porque Ismael já era avançado em idade. E Isaac estava começando a destacar dentro da comunidade, no meio do povo. E ali houve uma rixa, uma briga entre os irmãos. Sara olha aquela situação, desce para o seu coração, chama Abraão e fala: põe fora do arraiá Agar e o filho da escrava. Ela nem disse o teu filho. Põe fora do arraiá Agar e o filho da escrava. A Bíblia nos fala que quando Abraão recebe essa informação de Sara, o seu coração entristece. Ele fica triste por essa informação, porque agora ele estava comemorando o filho que foi gerado dentro do ventre realmente da sua esposa, gerado um filho biológico, mas também ele teve um filho que também fazia parte dele. E aí, de repente, Sara toma a decisão, pedindo para que é lançado fora, tirar do meio deles Agar e Ismael. Ele entristece o seu coração, ele fecha o seu coração, mas o Senhor visita ele na madrugada e diz: ei, eu quero dizer para você, lembra daquela precipitação sua, que você aceitou a proposta de barganha? Lembra lá no início que eu falei que eu ia te dar um filho, que era para ser gerado do ventre da tua esposa, e tu não atentou à minha voz, e tu pegou o atalho, agora é a consequência. É necessário colocar fora mesmo. É para pôr fora do arraiá, é para despedir Agar e o seu filho Ismael, porque há 2 nações aqui, eles não vão dar certo para crescer junto, porque eu tenho uma promessa para um e uma promessa para outro, porque eu sou Deus de misericórdia, mas é necessário você se sacrificar. Caragaxiaraçu. Nós queremos blindar a nossa mente, o nosso coração, porque recebemos a promessa e queremos pegar a promessa e administrar ela do nosso jeito. Ah, mas se eu colocar ela aqui, ela vai brilhar mais. Não, agora hoje eu vou colocar ela aqui porque vai ser melhor. Não, agora eu vou colocar ela ali. Não, quem fez a promessa é Deus. É Ele quem vai fazer cumprir. É Ele quem vai fazer dar vida à promessa. Então entregue na mão de Deus. Entregue nas mãos dele a promessa. Faça a tua parte de obediência, de ouvir a voz, de atender o que ele está pedindo de você, e deixa que a promessa ao tempo de Deus se cumpra. O filho da promessa tinha que crescer. Isaac tinha que crescer e o nome do Senhor tinha que ser glorificado dentro da experiência que era para ser dado. Foi necessário Ismael ser tirado do meio deles. Abraão se entristeceu, mas preparou o óleo de água, preparou o pão e despediu a sua criada com o seu filho e mandou ir para o deserto. Quais decisões nós temos tomado precipitados? E depois a gente tem que abrir mão. O que adianta a gente pedir, me dá, eu quero, é hoje. Se o Senhor não me der, e como é que eu vou sair de cabeça erguida? Ah, eu vou ficar envergonhada. Aí Deus permite.
Aí passa um milésimo de tempo, aquela benção saiu entre os teus dedos. E aí pode dizer assim, mas cadê a promessa? Cadê a benção? Cadê o Deus que proveu para você? Ele não proveu, Ele não te deu. Cadê a vitória? Você não deu o testemunho dela. Mas será que essa vitória era para ter chegado naquele tempo ou no tempo de Deus? Nós vemos aqui dentro desse ato de obediência, por mais que o coração de Abraão doeu, mas ele tomou a decisão e obedeceu. Nós vemos a atitude de Abraão precipitada, mas mediante que ele ouvia a voz de Deus, ele fazia. Lá na frente ele precipitava, voltava atrás e ele obedecia a voz de Deus. Ora lá, se todos nós tivéssemos essa sensibilidade de tomarmos decisões precipitadas e o Senhor está falando conosco, e a gente dizer, meu Deus, é para mim. Eu preciso realmente reconhecer que eu precipitei e tomar a decisão certa e voltar para o caminho da promessa. Mas tem aqueles que se blindam e cruzam os braços e acham que está dentro do que é o propósito de Deus. E o Senhor está falando, e o Senhor está mostrando, e o Senhor está dando sinais, mas muniu de uma defesa, que eu não tenho entendido esse recado, não é para mim. Abraão tomou essa decisão e a Bíblia nos fala que lá na frente o Senhor põe à prova a Abraão mais uma vez. E esta prova foi para poder trazer um marco sobre o ato da obediência a Deus, para que o Deus que provê todas as coisas viesse a ser revelado sobre a vida de Abraão. O Senhor se revela a Abraão pedindo a ele, que é para ele levantar de madrugada, pegar o seu filho Isaque, pegar os seus servos, o jumentinho, e subir a um lugar que ainda o Senhor ia ordenar, mostrando a ele, para que oferecesse o filho da promessa, como sacrifício agradável a Deus. Abraão ouviu a ordem da parte de Deus, mas dessa vez foi diferente. Vimos aqui Abraão dentro de um ato de obediência. Na madrugada ele levanta, ele prepara a lenha, ele prepara o jumento, ele chama os seus servos, ele pega o seu filho Isaque e sai para um caminho que ainda não sabia que lugar era esse, qual monte seria, que o Senhor queria que ele oferecesse, não o cordeiro, não o cabrito, não o camelo, não, mas era o seu filho, o filho gerado do ventre da sua esposa, o filho da promessa vindo da parte de Deus, o filho que trouxe a ele a alegria de dizer, a minha geração vai continuar, porque o Senhor me deu o filho prometido, por mais que eu precipitei em decisões, mas agora me dá deste filho que trouxe alegria para minha alma. Mas agora o Senhor estava pedindo a Abraão para que sacrificasse o seu filho em um ato de obediência. E às vezes o Senhor tem pedido para nós certos sacrifícios e nós achamos que não é Deus que está falando conosco. Ou que eu acho que não é necessário esse tipo de coisa. Alguns historiadores nos expressam que naquela época era normal sacrifícios humanos. Alguns relatam que por isso que o Senhor Deus pediu para que Abraão viesse a sacrificar o seu filho Isaque. Mas aqui hoje o Senhor não está pedindo para nós de uma forma literal o sacrifício do filho, da filha, do esposo. Mas o Senhor está pedindo para nós, dentro de um ato da obediência, mediante o que a palavra está sendo pregada. E o Senhor sabe aí o teu coração. O Senhor sabe quais são os altares que você tem elevado na presença de Deus que não tem o agradado. É uma oferta que o Senhor não tem recebido. É um fogo que é estranho, que está só a fumaça e você acha que é fogo. E o Senhor nesta noite está trazendo um esclarecimento para a noiva dele.
Para que o Deus que provê todas as coisas, para que o Deus que se revele a você, tem que ter o ato da obediência, sem questionamento. Tem que ter o ato da entrega, sem fazer comparações. Tem que ter o ato da renúncia, não querendo olhar se o outro teve a renúncia ou não. Mas o Senhor está pedindo é para você. É um particular dentro de Deus e você. É um único entre você e Deus. E o Senhor está dizendo hoje, para você rever dentro de situações que Ele já pediu para você, um posicionamento, uma entrega, uma renúncia. Ah, mas o obreiro tal não faz isso. Mas a missionária tal não tem esta posição, porque eu tenho que ter, porque você não é o obreiro tal, você não é a missionária tal. O Senhor está constituindo a você um servo fiel a Ele, a ouvir a sua voz e não questioná-lo. Ah, meu Deus. O que será que você está querendo sacrificar? Será que Deus quer que você sacrifique mesmo? É isso que você acha? Ou o que o Senhor está pedindo e você está ignorando? Que não precisa ser desta forma. Quando o Senhor pede para Abraão, e dentro daquele ato que ele estava, na madrugada ele levanta. A Bíblia nos fala que ele vai para este caminho, este lugar que Deus ainda ia mostrar. Tem que ter fé. O Senhor pede o filho. E o Senhor ainda não fala onde é. Aí nós vimos a atitude de Abraão pegando a lenha. Quem sabe, Abraão poderia se prover dentro da atitude de levar a lenha. Quem sabe ele poderia dizer, não, eu vou chegando lá. Eu vou pegar a lenha, uns galhos que eu achar, eu faço o altar para oferecer o meu filho. Não, mas a Bíblia nos expressa que ele fez tudo bonitinho, tudo certinho. Relata-nos que ele pegou a lenha, ele atou ali o feixe de lenha, o cutelo estava com ele. Faltava a provisão do cordeiro. O seu filho no decorrer do caminho, mas não nos expressa. Só expressa que ele faz uma indagação quando ele sabe que lá é o lugar onde haveria de fazer a oferta a Deus. Mas eu quero ater no decorrer que a Bíblia nos fala, dentro desses 3 dias que Abraão estava a caminho de um sacrifício, a caminho de levar à morte de uma promessa, sacrificar um sonho, sacrificar um legado. Foram 3 dias tortuosos. Foram 3 dias de angústia, foram 3 dias de tristeza, foram 3 dias de solidão, porque aquele homem não falou para o seu filho, nem para os seus criados, a Bíblia não nos expressa que ele questionou a Deus em momento algum sobre o que o Senhor pedir a ele, mas em um ato de obediência ele diz, eis-me aqui, e cumpriu o que o Senhor estava pedindo dele. Aqueles 3 dias que o Senhor pediu daquela jornada, foi para trabalhar com o vaso, foi trabalhar com a essência do servo Abraão, foi para estar moldando ele realmente, para rever as suas decisões precipitadas lá atrás, para rever as suas orações que outrora ele fizera na presença de Deus e não cumprira, atitudes que ele se deixou ser levada pelo conselho da sua esposa. Esses 3 dias com certeza foi para poder ele refletir e reconhecer que ele não estava dentro da posição que o Senhor pedira a ele de servo, obediente a uma promessa, obediente a um legado, obediente a um chamado, obediente a uma direção. E o Senhor nesta noite está nos dando a direção desta palavra. Eu não sei quanto tempo de deserto, eu não sei quanto tempo da tua caminhada, se é 10 anos, 30, 5, 1 ano ou meses, mas o Senhor está dizendo, é tempo de refletirmos dentro do processo que o Senhor tem nos colocado,
não questionarmos o processo, mas aceitarmos o processo, porque mediante a jornada, mediante o caminho da solidão, mediante o deserto, Deus quer extrair a essência do servo, da serva, do verdadeiro adorador, da verdadeira adoradora. Não quer que questione, não quer que murmure, não quer que confronte, mas Ele quer que se renda. É 3 dias, é 5 anos, são 10 anos, não importa o tempo, mas o Senhor nesta noite está dizendo para você: o Deus que provê, Ele quer se revelar a você, é no processo. Ai, raia suia. E a maioria das vezes nós questionamos o processo. A maioria das vezes nós estamos no processo. Nós estamos caminhando no processo. Ah, Senhor, estou sozinho. Ah, não estou entendendo que a promessa que Deus me deu. Até parece que vocês combinaram hoje. Põe a mão no ombro do seu amigo. Botou a mesa, tem que ser o primeiro. Bonitinho. Aprendeu. Bora, primeiro. Não estou entendendo o processo. Eu estou sentindo solitário no processo. Ah, mas eu não tenho companheiros aqui para entender o processo. Ah, eu estou sendo julgado debaixo do processo. Não tem me dado oportunidade no processo. Até quando vai durar o processo? Porque tem sido solitário o processo. O que o Senhor pediu de mim é demais no processo. O que o Senhor pediu de mim está doendo no processo. O que o Senhor pediu de mim... Já veio? Vem. Meu Deus do céu, aleluia. Põe a mão no ombro. Perdi a eloquência, bora de novo. O que o Senhor pediu de mim dentro do processo. O que é que o Senhor pediu no processo? Dá a volta. O que é que o Senhor pediu no processo? Estão revendo. É 3 meses. É 5 anos. Ah, Jesus. Ah, mas já falaram muito. Ah, já jogaram muita pedra. Ah, mas eu tô sentindo só. Ah, mas tem falado que começou e parou, estagnou. Ah, mas estão dizendo, o Senhor está dizendo, vai no processo, vai no caminho. É 5 anos, mas seja obediente. Não tem problema vir um acusador. Não tem problema Satanás lançar a seta. O Senhor está dizendo, passa no processo. Não questione no caminho da obediência a Deus. O Deus que provê quer se revelar nesta noite para nós. O Deus que provê quer trabalhar na minha vida e na tua vida. O Deus no caminho da prova, o Deus no caminho da tristeza, o Deus no caminho da perdição. Ei, não é para morte, é para vida, é para a glória do meu nome. Então glorifica a Deus dentro do processo. Foram 3 dias de processo. Mas Deus trabalhou com aquele vaso. Deus trabalhou com aquele homem. Deus trabalhou de dentro para fora. E Deus está espremendo muita gente aqui. Deus está trabalhando com muita gente que tem chamado, que calou a boca, que entristeceu na jornada, que olhou para o homem, que se sentiu desmotivado, que se sentiu injuriado, que calou a boca e está morrendo de angústia, está morrendo de tristeza. E o Senhor está dizendo para você, não entendeu o processo. Eu sou o Deus que provê. Eu sou o Deus que ajo. Eu sou o Deus que dou a provisão lá na frente. E você não aceitou o meu trabalhar na tua vida. Volta para o caminho da promessa. Volta para o caminho da obediência. Volta para a entrega do teu ministério para Deus. Dentro da obediência de ouvir a voz de Deus e não questionar e aceitar o que Ele pediu de você.
O Deus que proveu, agiu na vida de Abraão. E às vezes quando nós estamos neste caminho, nós questionamos, nós não queremos. E nós questionamos porque olharam para mim, que julgaram. E que na hora que eu precisei da mão amiga, eu não tive. Mas a mão de Deus está sobre você. Essa é a melhor mão amiga que existe. Essa é a mão mais maravilhosa, mais sustentadora, mais acariciadora, mais protetora que você pode almejar na sua vida. O Deus que provê, Ele quer se revelar dentro do propósito que você está de jejum. Que às vezes você falou assim, eu estou jejuando pela obra missionária, pelo pastor, pelos pastores, pela sede, para isso, depois para mim. Mas eu comecei e piorou a minha situação. Não questione o propósito. Aceita o processo. Entrega inteiramente para Deus. Seja obediente, Deus vai te honrar. Ai, Ariaçuia. Meu Deus. E nós temos uma mania de questionar o que Deus pede de nós. Pensa numa benção que eu estou vivendo nas quinta-feiras da campanha. Deus pede para o pastor para pôr as mulheres na frente desse trabalho. Falou para mim, eu falei, pensa 2 vezes, ore de novo. Deus falou comigo, falei, ore mais. Estou falando com você como pastor, viu, Selene, não como esposa. Eu falei, glória a Deus, amém. Então é para ser? Que seja. Eu sabia qual ia ser o processo. Eu quero trazer uma palavra de orientação para a igreja aqui hoje, a respeito de uma situação. Hora nenhuma eu fiz oração, e eu creio que algumas irmãs não. Embora que muitas gostem do altar. Enquanto mais eu fujo do altar, Deus me traz para Ele. Porque eu não sou muito dada de ficar no altar, eu não gosto. Falo em cima do altar e Deus sabe da minha oração que eu faço para Ele. Eu gosto de estar aqui no meio dos meus irmãos, na portaria, aconselhando, orando. E de vez em quando vindo aqui pregar. Mas aí o Senhor resolveu dar uma mudada nessa situação. E quando o pastor disse que eram as mulheres à frente desse trabalho de quinta-feira, e que era para eu estar à frente e orar a Deus e buscar uma direção, das que estariam dirigindo, das que estariam orando, pregando, orando, ministrando, dando testemunho, tudo. E eu não sei se vocês lembram bem que no primeiro dia da campanha, eu que estive aqui dirigindo e pregando, e trouxe uma palavra de orientação para vocês, dizendo que muitas iam estar aqui à frente, dirigindo o culto pela primeira vez, e que não viéssemos a exigir uma excelência, porque era a primeira vez daquela pessoa. Então era motivo de alegrarmos junto com aquela irmã e estarmos intercedendo por elas. Mas eu tenho sentido, e eu falo isso dentro do discernimento que Deus me dá, um julgamento muito grande, infelizmente. Eu tenho sentido um julgamento muito grande das que estão dirigindo, das que estão pregando. Eu, como pastora, estou aqui em oração. Quando eu subo nesse altar, o peso que eu sinto aqui, vocês não têm noção. E hoje eu tive uma resposta que eu não queria ter, mas eu tive. E eu sou mulher de Deus suficiente, ainda filha de baiano com cearense, que tem sangue nos olhos. E eu vou entregar um recado aqui para esses obreiros do altar. Está bonito de ver, não está? Todo mundo aqui alinhado, bonitinho, né? Mas nesses dias que eu tenho subido no altar, e as meninas sobem aqui para dirigir o culto, para pregar, eu dobro o meu joelho ali e começo a orar, né? Vocês dão as mãos ali e começo a orar. Então, as quintas-feiras que eu tenho subido aqui, e tenho analisado uma situação, mas hoje, quando eu subi aqui, e eu vi a unção, a alegria de vocês de mão dada, orando no poder, na glória, que quase a oração de vocês estava cobrindo a oração do diácono Laércio. Falei, não, pai, estou vendo isso aqui não. A alegria de vocês cumprimentarem no final entre vocês, não está errado.
Mas nas quintas-feiras eu não vejo vocês clamando a Deus do jeito que era para ser, como clamaram hoje. Questionando a direção do trabalho. Questionando o processo que Deus está fazendo. Não é reino contra reino. Eu não me destaquei. Por que a irmã fulana tem que estar dirigindo o culto aqui? Eu disse para o pastor, põe os obreiros. Põe eles para dirigir, para orar, para fazer túnel de fogo. Eu dei até um tema. Em vez de ser corredor de fogo, túnel de fogo. O pastor olhou para mim, é vocês. Aí nós estamos questionando, por que tem que ser a fulana? Eu não senti no meu coração. Eu não gostei do jeito que ela pregou. Não usou o versículo, a vírgula tal. O ponto. Quem somos nós para estar questionando que Deus deu uma direção? Se eu for perguntar aqui para vocês, como obreiros do altar, que passaram nesse corredor, Deus falou com todos. Deus falou com todos, particulares situações. Deu sinais. Então, em nome de Jesus, vamos quebrar essa barreira. Às vezes nós estamos num caminho da prova, estamos debaixo da prova, mas estamos apontando o dedo para a situação que está ali, e Deus está dizendo, ei, você está no caminho da prova, eu te coloquei ali, seja servo, passe caladinho, não queira se exaltar dentro do processo não, deixa eu falar com você, deixa eu trabalhar com você, eu quero me revelar a você como um Deus que provê, mas é necessário você ser servo. No céu não tem competição. Por que aqui tem que ter competição? Por que aqui tem que tratar com indiferença? Porque é mulher. Com todo respeito eu quero dizer para vocês, a maioria de vocês, o ministério é sustentado pelo clamor de mulheres, de esposas, de obreiras, de missionárias, da sua pastora, que tem clamado a Deus pela vida de vocês. Porque vocês trabalham, chegam cansados, e às vezes o tempo que é para orar, oram, mas não conseguem ter uma intimidade do jeito que era para ser, mas tem uma intercessão pela vida de vocês. E estão questionando. E Deus quer prover. Já era para ter tido mais sinais. Para destacar o nome das irmãs? Não! É para destacar o nome do Senhor. Nós estamos fazendo a obra, anunciando o Evangelho. Um Deus que provê, um Deus que cura, um Deus que muda a história, um Deus que muda a identidade. Ai, meu Deus! Abraão, dentro dos seus questionamentos e precipitações, mas aqueles 3 dias foi necessário para que Deus trabalhasse com o ato da obediência e da reflexão, para realmente ser o servo que Deus pedira. No 3º dia, eleva os olhos, o Senhor mostra para ele aonde era o lugar do sacrifício. Pega o seu filho, pega a lenha, pega o cutelo, e ainda vira com a palavra de fé para os seus trabalhadores. Fique aqui, vamos até aí em cima, oferecer a Deus um sacrifício, e logo voltaremos. Ali já era o servo Abraão, ali já estava o servo Abraão, moldado, trabalhado, polido. E tem muita gente dizendo, mas eu não concordo. Por que a pastora falou daquele jeito? Porque a pastora é constituída por Deus, debaixo de uma direção por Deus, para trazer um alimento para você que é a igreja. Ai, Jessuia. Remeniaco seia riachuia. Querio menaia sede cobrinas. Quando o Senhor pediu para mim que era chegado o tempo de pegar a pastora Ana Carolina e levar de volta, porque a cura dela estava em fazer a obra, eu me senti dentro deste ato de um sacrifício. Eu estava levando uma filha debilitada com um filho recém-nascido para um povo estranho,
que não ainda conhecia eles direito. Uma menina que ainda estava doente, paralisando o seu corpo físico, com a sequela do Covid. E o Senhor falou comigo. O Senhor não falou com meu esposo, porque foi gerado dentro deste ventre, debaixo de uma promessa, e foi eu que dei elas ao Senhor Deus, consagrada para a obra dele. E quando o Senhor pediu a mim este ato, eu não pensei duas vezes. Levei a minha filha de volta para a Espanha, deixei lá paralisando, com um filho recém-nascido, início de uma obra. Voltei, foram 9 horas de voo, 9 horas de lágrima, 9 horas de alma gemendo. A aeromoça ficou preocupada comigo e veio até me perguntar se estava tudo bem. Eu disse para ela: vai tudo bem, mas não parava de chorar. Eu tentava conter as lágrimas, mas elas não paravam de sair dos meus olhos. E eu ainda não tinha relatado para a igreja. Mas eu falava: Deus, está doendo tanto. Mas eu tenho consciência que eu obedeci o que o Senhor pediu de mim. Dá-me a tua graça. Quando eu fiz esta oração, o Senhor me deu a visão da diaconisa Yara, vindo na minha direção e me abraçou. Ah, aquele abraço. Aquele abraço foi o próprio Deus me abraçando. Eu senti o fortalecimento da parte de Deus para que eu suportasse o processo. Porque eu sabia que Deus ia prover o milagre, mas estava doendo demais a separação. A partir daquele momento veio a graça de Deus. As lágrimas começaram a acalmar nos meus olhos. Cheguei aqui de volta para o Brasil. Os primeiros dias naquela casa não foram fáceis. As lembranças, cada lugar que eu via minha filha paralisada, mas sabendo que eu tinha depositado ela nas mãos do autor da vida, e eu tinha dado a ela, consagrada ao Senhor desde o ventre. Às vezes nós estamos no caminho da promessa questionando por que está demorando, por que tem que ser desse jeito, por que tem que ser daquela outra forma. Eu não questionei o processo sobre o trabalhar de Deus na vida da minha filha, mediante quando o Senhor entregou a cura sobre a vida dela, foi dentro de um ato de obediência, total obediência a Deus. E o Senhor nesta noite está dizendo a palavra de ordem, para que o Senhor se revele a você como um Deus que provê. Tem que ter obediência. A direção da obra é essa. A visão da obra é essa. Senhor, me ajuda a ter a visão que Deus deu ao meu pastor. Senhor Deus, me ajuda a ter a visão que Deus deu à minha pastora. A decisão que o pastor tomou é essa, que eu possa aceitar e ter a mesma visão e andar junto com o meu pastor e com a minha pastora, sem questionar a visão, sem questionar a decisão, sem questionar o posicionamento, porque o Senhor me constituiu a ser rebanho, a ser ovelha, a ser família formosa, regional aqui. Então aceita a visão a qual o Senhor tem dado a este pastorado. Quer que o Deus que provê se revele a você? Haverá provisão, resposta de oração sobre a sua vida, mas aceitando o processo dentro do ato da obediência. A Bíblia nos fala que quando Abraão chega ao Monte Moriá, ele prepara a lenha. Seu filho Isaac: olha, pai, aqui está. Chegamos no monte, né? Preparou a lenha. O altar está preparado, aqui está o cutelo. E o cordeiro aonde está? Imagina um filho fazer uma pergunta. É como se fosse minha filha virar para mim e dizer: mas a senhora tem certeza que é para mim mesmo? A minha filha não nos questionou. O Senhor já tinha confirmado no coração dela que era tempo dela voltar para a obra, porque Deus ia operar a cura sobre a vida dela.
Quando Isaac faz essa pergunta para o seu pai, ele vira para si: o Senhor vai prover o cordeiro. Deus proverá o cordeiro, meu filho, não se preocupe. Mas mediante a resposta para aquele jovenzinho, que Deus ia promover o cordeiro, ia acontecer um milagre, uma provisão, mas foi atado os seus braços, foi atado os seus pés, foi colocado um filho na posição de sacrifício sobre aquela lenha, foi levantado um cutelo, para que cumprisse o que o Senhor tinha pedido para Abraão. Aqueles 3 dias de jornada levou ao velho Abraão a conscientizar das suas precipitações, dizer: dessa vez eu vou ser aprovado, eu vou até o fim. O Senhor pediu o mais precioso da minha vida, mas eu vou cumprir. E a Bíblia nos fala que quando ele eleva o cutelo ao alto para sacrificar o seu filho, a voz de Deus brada: será que o seu ato de obediência, o Senhor vai bradar em prol da tua vida? O Senhor vai gritar por ti que a provisão está chegando? O milagre está sendo ministrado sobre a tua vida? Porque dentro do ato da obediência de Abraão, quando ele leva aquele cutelo acima, o Senhor diz: Abraão, Abraão, não faças mal a este menino, porque agora, você está me dando prova que é temente a mim e ouviu a minha voz. O Senhor está dizendo para nós como igreja: o Senhor tem falo, o Senhor tem falo, o Senhor tem pedido posicionamento, o Senhor tem falo para não sair a palavra da contenda. Tem situações que às vezes você vai receber afronta, fica com ela, joga ela nos pés de Jesus em oração, seja servo, honre o nome do Senhor. Não bata de frente dentro de uma situação que vai ser desgastante, que vai fazer você perder sua comunhão com Deus e com seu irmão. O Senhor está pedindo de nós a obediência, a entrega, para que o prover de Deus venha a ser revelado dentro de situações. A Bíblia, quando o Senhor expressa que ressaltou essa voz dizendo: agora eu sei que tu temes a mim, não faças mal ao menino. Ele olha para o lado e a provisão da parte de Deus estava preso em os arbustos, o cordeiro, para poder fazer o sacrifício no lugar do seu filho Isaque. Deus tem a provisão para você. Não pense que você vai perder. Não pense que você vai perder a sua identidade. Mas você vai conquistar a sua identidade de servo. O Senhor proveu o cordeiro para aquele sacrifício em um ato de obediência sobre a vida de Abraão. Ele desce daquele monte com o filho da promessa para continuar um legado e uma promessa da parte de Deus sobre a sua vida e sobre a sua descendência. O que o Senhor está pedindo de nós nesta noite? Nós estamos fazendo o propósito de jejum debaixo de uma obediência de murmuração. Eu tive que colocar o meu nome porque eu sou obreiro. Porque se eu não tivesse meu nome lá, eles iam olhar na lista e falar assim: obreiro fulano de tal, não colocou o nome. Mas o Senhor está vendo que você colocou o nome e não cumpriu. O pastor dos pastores está vendo. O Senhor quer obediência viva, Ele não quer obediência morta. E não adianta eu pegar o microfone e dizer: eu sou obediente a Deus. O que é obediente a Deus? Ele não fala que é obediente, ele tem as atitudes de obediência. É a mesma coisa da pessoa pegar o microfone e dizer: eu sou humilde. Não é humilde, porque o humilde ele não diz que ele é. A sua prática, a sua conduta diz que ele é. Ele não precisa dizer que é humilde. Quer que Deus provê para ti?
Quer vitória? Quer resposta? Quer de Deus? Quer unção? Quer autoridade? Quer cura da sua enfermidade? Seja obediente ao que Deus está pedindo para você aqui hoje. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui. Deus está pedindo muito conserto aqui hoje. Deus está pedindo para muita gente parar de julgamento aqui hoje. Deus está pedindo para muita gente consertar a vida aqui hoje. E dentro do que Deus está pedindo, ato de obediência, Deus vai prover sobre a sua vida, dentro da sua necessidade. Assim diz o Senhor para contigo. E vamos ficar de pé. É aceitar o processo. É aceitar o processo. Tem muita gente fazendo sacrifício e fazendo errado. Faça o seu sacrifício dentro da obediência a Deus. Sendo assim, haverá resposta. Sendo assim, haverá sinais. Sendo assim, Deus vai prover para ti. Deus vai prover. Deus está respondendo gente aqui, que tem muita gente que está fazendo propósito errado. Está fazendo propósito, mas está questionando. Está fazendo propósito, está vendo aqui, né, Deus? Olha eu aqui, ó. Não. Se renda a Deus. Se Deus pediu para ti ir para as madrugadas, não precisa pegar o microfone e dizer: olha, eu estou numa campanha de madrugada, viu, gente? É você e Deus no seu secreto. É você e Deus. Se Deus te deu uma promessa, em uma profecia, em uma visão, em uma revelação, é para você e Deus. Quera e açuia, dei amanto cheia. Tem muita gente clamando aqui, mas está clamando do jeito errado. Deus me honra na frente daquele povo. Mostra para eles que eu sou servo de Deus. Mostra para eles que eu sou filha tua. Me honra dentro daquela situação. Está errado. Deus está pedindo para você ser serva. Então peça a Deus: a tua graça me basta. Me sustenta no meio da prova, da dificuldade. E ao tempo do Senhor cumpra a tua promessa na minha vida. É só isso. Não precisa mais nada do que isso. Deus está pedindo obediência. Obediência, e não questionamentos, e não indagações. Deus está pedindo obediência. Deus insiste com esta palavra: obediência, para que o prover de Deus esteja sendo efetuado na tua vida. Obediência dentro do que Ele pediu. Já era para ter posicionado e não posicionou, porque está olhando para o homem. É para olhar para Deus. Deus está pedindo obediência. Obediência como obreira, obediência como missionária, obediência como obreiro, obediência como servo. Ai, meu Deus, aleluia. Tem muita gente que está no processo, não está entendendo, e Deus está dizendo para você: pare de questionar o processo, aceita, passa nele. Se renda e seja obediente ao que o Senhor pediu para você. Se é para ir pedir perdão, peça. E tem muita gente que precisa pedir perdão. Se é para pedir perdão, peça. Tem esse negócio que já tem tantos anos que eu não falo com fulano da minha família. Você é luz. Vai lá e cura aquela situação dentro da sua família. Peça perdão. É obediência a Deus. Fecha essa brecha. Chega de Satanás estar se andando na sua vida. É cisterna rota. Pede, recebe aqui. Sai daquela porta para lá, acabou tudo. Não tem graça, não tem unção. E é um sentimento que você ora e Deus não está te ouvindo. Por que Ele não está te ouvindo? Porque não tem obediência dentro do que Ele está te pedindo. Só assim, no ato da sua obediência, Deus vai atender o seu clamor. Às vezes não precisa nem clamar, só de gemer. Vai chegar um momento que às vezes vai ter só lágrimas, mas aquela lágrima
o Senhor já vai receber. Tem um odre lá, viu? Que vai colher todas essas lágrimas. Está colhendo todas essas lágrimas. E elas são decifradas com gemidos inexprimíveis na presença do teu Deus. E haverá resposta da parte do Senhor sobre a sua vida. E mediante a palavra que foi ministrada nesta noite, eu gostaria de saber que você, que sabe que precisa se posicionar na presença de Deus, que você precisa se posicionar mediante o que Ele tem pedido e você não posiciona. Você sabe que você está num processo. Você sabe que o Senhor pediu algo, que você começou a fazer e parou, ou você está começando a fazer e está achando muito difícil, mas o Senhor pediu para você. A graça dele virá sobre ti para que você cumpra o que Ele pediu para você, sobre o seu posicionamento, sobre a decisão que é para ser tomada. Quem sabe ainda você não conscientizou que é necessário tomar essa decisão, mas foi lhe orientado, foi dado uma palavra de conselho dentro de uma liderança espiritual, e mediante o ato da obediência haverá graça de Deus sobre a sua vida para cumprir o processo sobre você. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Ai, Deus, eia e açúia. Pode vir, tem mais gente. E olha, para me chamar na frente tem que ser muito Deus me quebrando, que eu não sou de chamar na frente. Eu não sou muito dada a chamar à frente. Eu não sou muito dada daquele negócio que impor as mãos. Eu sou daquela que, se você recebeu da palavra, a palavra vai te impactar, e onde você está, você vai mudar e receber. Eu sou dessa, porque eu estou ali, eu recebo e eu vou lá em cima. Mas o Senhor me pediu. O Senhor tem pedido de muitos aqui sacrifícios, posicionamentos. Começa e não consegue concluir. Está pensando em começar. Está olhando para os lados. E o Senhor está dizendo: eu quero prover. Tem uma promessa para cumprir. E você não está na posição porque não está obedecendo. E o Senhor está te trazendo aqui hoje como esse ato de obediência, para aceitar o processo sem questionar. Aceitar o que Deus quer para você. E vamos chegar ao ponto de ser servos e servas. Não tem que destacar missionário, vice-deus, master, não, servo. É só isso que Deus está pedindo, servos. Nada mais. Nós vamos orar agora. E eu gostaria que os obreiros do altar, servos de Deus, homens que têm os seus desafios, homens que têm passado as suas provas, homens que têm as suas limitações, mas foi constituído para estar aqui, porque Deus conheceu o coração de cada um deles. Não estamos isentos porque somos homens e mulheres de Deus e estamos assumindo uma tribuna, que não estamos isentos de levar uma chicotadinha de Jeová. Quando o Senhor me dá uma chicotadinha, eu falo: glória a Deus, Pai, obrigado porque o Senhor me ama. Essa chicotadinha aqui, ó, é para me acordar mesmo. Eu preciso melhorar como serva. Eu preciso melhorar como filha. Eu preciso melhorar como pastora. Eu preciso melhorar como adoradora. Eu preciso melhorar. Agora os meus amados, queridos irmãos, companheiros de batalha, vão descer e vão orar com vocês. Agora é só quem veio, veio. Quem não veio, fica aí no banco. Tem porção de Deus sobre a vida desses homens aqui, viu? Tem azeite, tem gemido de alma, tem propósito que muitos estão além do que foi proposto. Estão fazendo. Tem as afrontas que Deus está permitindo vir, as afrontas. Mas Deus está extraindo a perfeita essência da adoração.
Ei, Aragachia de Massurianda. Nós vamos orar. E a palavra de ordem aqui é obediência. E eles vão sair impondo as mãos e haverá poder de Deus e sinais. Ei, Aragachia andaribassurianda. Caraia sebriou caxia. Feche os seus olhos. Se renda. Está no processo, tá? Está doendo? Está sentindo a solidão? Está achando que está sendo injusto? Está passando por conflitos? Deus está permitindo, tá? Deus está trabalhando com o verdadeiro servo e a verdadeira serva. Quer ser chamado de filho? Quer que Deus se revele a você sobre o ministério que Ele tem para a sua vida? Os dons? Então aceita o propósito. Aceita o processo que Deus está permitindo para ti. Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Os obreiros do altar vai estar descendo aí, vai estar impondo as mãos sobre vocês. Gostaria que os diáconos estivessem atentos, dentro de uma orientação que eu já fiz uma reunião com vocês, sobre o posicionamento dos diáconos, sobre o posicionamento das obreiras. Então que vocês fiquem atentos dentro do que o Senhor chamou para cada um cumprir o seu papel. Nós vamos estar orando. Eita, meu Deus do céu. É um caminho da solidão. É um caminho do deserto. É um caminho da escassez. É o caminho da enfermidade. É o caminho que Deus não fala comigo, ou eu não tenho entendido Deus falar comigo. O Senhor está dizendo para você: não questione, apenas obedeça, apenas caminhe no caminho da obediência, dentro do que Ele pediu para você fazer, para você ser, para você se posicionar, para você realmente exalar a verdadeira fragrância da adoração. Abre seu coração. Não vou ficar esgoelando aqui não. É você e Deus. É você no caminho. É você dentro do processo. É você se entregando. Deus vai usar esses homens aí. Vai ministrar sobre vocês. A graça dele virá sobre a vida de cada um de vocês, para passar no caminho da obediência, para que a provisão de Deus, o Deus que provê, se revele a você. De Beceba saiu, partindo para Moria, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia os mistérios, seguia só os passos seus, mas ele sabia que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e então, pegando o menino, ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac pergunta: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, cordeiro para ti Deus proverá. Aleluia. Proverá, proverá. Meu filho, cordeiro para ti
Deus proverá, proverá, proverá. Meu filho cordeiro pra ti, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar. Então estava bastante afiada uma arma na mão. Isaac, olha a provisão de Deus aí sobre a sua vida. Olha a filho provisão de cordeiro Deus sobre pra a sua vida. ti, Deus proverá. Olha Deus falando contigo. Proverá, A obediência proverá. gera provisão. A Eu sei que a obediência vitória gera pra mim, provisão. Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti, Deus proverá. Oh, grandioso. Eu sei que a vitória pra nós, Deus proverá. Em nome de Jesus Cristo. Deus amado, mestre querido de poder e graça, mediante os teus filhos e tuas filhas que aqui estão à frente, mediante que ouviu a palavra e reconheceram o posicionamento que precisam estar, meu Pai, no ato da obediência, para poder mover a mão do Senhor dentro da provisão divina. Conhece agora, meu Deus, a necessidade, conhece agora o anseio da alma, conhece agora a causa impossível, conhece agora, meu Deus, o improvável. Eu peço a Ti agora, sopra o Teu vento, gera agora temor e tremor dentro do ato da obediência, dentro do ato da entrega, dentro do ato da renúncia, estar no caminho da obediência, sem questionar o processo, sem questionar o tempo, aceitar o processo, independente do tempo, independente do peso, independente da dor, independente se está solitário, mas aceitar o processo. E gera agora, meu Deus, a conscientização de cada um a estar no ato da obediência, a ouvir a Tua voz, a atender o Teu propósito, a atender o que o Senhor tem pedido. Entrega agora, meu Deus, sobre a vida dos Teus filhos e filhas que aqui na frente, meu Pai, tomam essa decisão dentro deste ato da obediência, para que gere a provisão, para que gere a provisão, para que gere o milagre, para que gere a resposta, para que gere o prover vindo da parte de Deus, para que gere o impossível vindo da mão do Senhor. Libera o teu coração, libera para perdão, libera para perdão, libera perdão e aceite o perdão, libera o perdão e aceite o pedido de perdão. Assim diz o Senhor nesta noite. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotarem. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar e as minhas forças se esgotarem. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Oh, oh. Ele proverá. Oh, Ele proverá. Sustenta a tua igreja.
Traz a graça do Senhor, refrigério Ele para almas. proverá. Traz o fortalecimento do Senhor sobre a vida de cada um, meu Deus. Oh, Que haja Ele provisão vindo das tuas proverá. mãos. Que haja resposta de orações. Que haja o fortalecimento dentro de propósito. A partir de hoje haverá mudança. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.